Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Poder do Cosmos. O tema do qual eu vou falar hoje é um dos temas que eu sei que mais interesse tem neste canal, mas é também um dos temas que por vezes mais pessoas confundem. Eu hoje vou falar especificamente sobre relacionamentos de chama gêmea, relacionamentos de relação kármica. Vou fazer aqui uma pequena explicação do que é um e do que é outro e vou falar sobre a difícil fase de separação que existe também, tanto na fase de uma chama gêmea como numa relação kármica. Ambas as relações têm a fase da separação. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, gostaria de dizer que quem quiser ter uma consulta de tarô comigo, quem quiser ter também uma consulta que não seja apenas de tarô, mas que seja para falar de algum tipo de ritual, algum tipo de ajuda energética, basta enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que vai passando sempre aqui em baixo. Pode enviar também o e-mail para poderdocosmos@gmail.com. Pode também entrar em contacto através do Instagram do Poder do Cosmos, da página do Facebook do Poder do Cosmos, tem também um TikTok do Poder do Cosmos e tem ainda o grupo Poder do Cosmos no Facebook e o grupo Poder do Cosmos, o Despertar, também no Facebook. Portanto, é fácil encontrar-me. Quem quiser ajudar-me, e agradeço-vos de coração, gratidão profunda, e ajudar este vídeo a poder chegar a mais pessoas, por favor, deixem um comentário, nem que seja com um smiley, com uma letra, uma palavra, um bom dia, boa noite, gratidão, qualquer coisa, mas deixem-me um comentário, façam um like e, se possível, subscrevam o canal para que os meus vídeos possam começar a aparecer outra vez depois de eu ter estado parada durante 7 meses. Mas agora entrando verdadeiramente aqui no tema principal do vídeo. Vamos lá então explicar outra vez as grandes diferenças entre uma relação kármica e uma relação de chama gêmea. Numa relação kármica, o que é que acontece? Numa relação kármica, aquilo que nós temos são duas pessoas, duas almas, que numa vida anterior, ou até em mais do que uma vida passada, foram um casal, tiveram um relacionamento amoroso, viveram ali uma história de amor. Mas aquela história de amor nunca chegou ao fim, nunca foi vivida completamente, porque aconteceu qualquer coisa que interrompeu aquela história. Não sabemos necessariamente o quê, mas alguma coisa aconteceu. Por exemplo, imaginem, se calhar apaixonaram-se, mas um dos dois era casado ou comprometido, ou se calhar apaixonaram-se e houve uma guerra e alguém teve que ser enviado para essa guerra e entretanto perderam-se, ou então apaixonaram-se e veio a época da Inquisição e nós temos muitos casais que foram separados durante a época da Inquisição e que foram presos e mortos e colocados na fogueira, etc. Há imensas razões pelas quais a relação não funcionou, mas nas relações kármicas o que acontece é isso. Estamos a falar de alguém, de duas almas, de duas pessoas neste momento, que são duas almas a viver uma experiência num corpo humano, que numa vida passada ou em mais vidas passadas tiveram uma relação, tiveram uma história de amor, apaixonaram-se, amaram-se, talvez até nunca tenham consumado essa história de amor, mas amaram-se verdadeiramente e por alguma razão a história não foi vivida até ao fim, a história ficou interrompida, não foi finalizada. Então o que é que acontece? Até que essa história seja completamente vivida, seja completamente finalizada e o karma seja terminado, vocês vão continuar a voltar em vidas futuras, sempre da mesma maneira, até conseguirem ultrapassar a dificuldade e ultrapassar o padrão. É claro que as dificuldades não vão ser exatamente as mesmas, porque imaginemos, houve um problema com a Inquisição e alguém morreu na fogueira, é óbvio que não vai morrer na fogueira agora, não será essa a dificuldade, mas significa que nesta vida vocês vão constantemente ter dificuldades,
ter problemas, ter situações em que a relação de repente parece que para devido a um de vocês, em que há períodos de separação, em que há uma dificuldade, em que há uma complicação e a relação não consegue evoluir. E isso acontece propositadamente, porque vocês na outra vida, ou até em mais do que outra vida passada, porque por vezes há pessoas que já estão na 4ª ou 5ª reencarnação a tentar limpar o karma e ainda não conseguiram. Mas vocês tinham uma lição a aprender, havia uma lição que vocês tinham que tirar dali. E vocês não conseguiram terminar, não conseguiram aprender essa lição porque foram interrompidos de alguma forma. Então, nesta vida, isso vai acontecer outra vez. Vocês vão se conhecer, vocês vão sentir uma atração completamente fora do normal. Se vocês quiserem, eu tenho vídeos específicos a falar sobre isso. Mas numa relação kármica, o que é que acontece? Primeira coisa, vocês olham um para o outro e existe automaticamente uma química, qualquer coisa ali que vocês sentem. Vocês olham para aquela pessoa e ficam com a sensação que já a conhecem. Depois, quando finalmente olham olhos nos olhos, é como estarem a olhar para uma pessoa que conhecem ou que conheceram a vossa vida inteira. Quando há o primeiro beijo, aquele primeiro beijo não parece um primeiro beijo. Aquela coisa em que às vezes há alguma atrapalhação naquele primeiro beijo, para vocês é como se fosse uma recordação. E a primeira vez que se envolvem fisicamente, sexualmente, é maravilhoso, é explosivo. É como se não fosse a primeira vez que vocês estão com aquela pessoa a nível sexual. É como se fosse uma recordação. E é algo de maravilhoso e que a sensação é maravilhosa e vocês conseguem ter um prazer com aquela pessoa como talvez nunca tenham tido com mais ninguém nesta vida ou nunca tenham tido tão parecido como com aquela pessoa. Portanto, é algo muito intenso, uma relação kármica. Não interessa se um de vocês é casado, se um de vocês é comprometido. Quando a relação kármica tem de acontecer, vocês envolvem-se e pronto, acontece. Agora, o que é que se passa aqui? Como são uma relação kármica, como vocês têm que passar por dificuldades, necessariamente vem uma dificuldade, vai acontecer uma dificuldade. Para quê? Para que haja a quebra do padrão. Ou seja, em qualquer vida em que vocês venham, enquanto a dificuldade não for ultrapassada, para que vocês possam aprender a lição que é suposto aprender, vocês vão continuar a ter a fase da separação. Faz parte. Ou seja, a fase da separação numa relação kármica é para que vocês consigam quebrar o padrão e aprender a lição que é suposto vocês aprenderem. É por isso que existe a separação. E nas relações kármicas há muitas separações, muitas fases de separação. Portanto, imaginem, vocês estão bem, as coisas até estão a correr bem e de repente uma das pessoas ou se arrepende, ou desaparece, ou deixa de responder às mensagens, ou parece que fica com medo, ou então decide voltar para um ex ou para uma ex, ou decide ficar na relação infeliz em que tem estado e de repente desaparece da relação. Regra geral, numa relação kármica, há sempre um que foge da relação e o outro que tenta ir atrás e que tenta resolver as coisas. Só que não é assim tão fácil, porque aquele que foge é aquele que tem que fazer a ultrapassagem do obstáculo. Portanto, a única coisa que a pessoa que ficou pode fazer quando o outro se vai embora é tentar falar com o outro e tentar dizer: olha, nós estamos numa relação kármica, nós sabemos que isto tem de acontecer, o padrão tem de ser quebrado. Já deu para perceber qual é o padrão? Porque acreditem, ao fim de 2, 3, 4, 5 separações, eu ontem dei consulta a uma senhora que está numa relação kármica há 8 anos. 8 anos de separações, 8 anos de encontros e desencontros, o que é extremamente desgastante e em que tanto ela como ele vão tendo outras relações pelo meio, mas acabam sempre por voltar um para o outro, porque na realidade amam-se um ao outro, querem estar um com o outro.
mas não conseguem passar o padrão. E já deu para entender qual dos dois é que não está a ultrapassar o padrão. É mais do que óbvio. Portanto, se vocês já têm essa noção, tentem falar com o outro e explicar. Isto é uma relação kármica, temos este padrão para ultrapassar, vamos ultrapassar este padrão para podermos resolver a situação. Agora, a maior parte das pessoas para já não tem consciência que está numa relação kármica. Há muitas pessoas numa relação kármica que pensam que estão numa relação de chama gêmea, porque são muito parecidas e têm também as fases de separação. Só que as fases de separação acontecem por motivos diferentes e de formas diferentes. Não é a mesma coisa. Numa relação kármica, a separação acontece porque existe uma aprendizagem e existe um padrão que tem que ser quebrado. Portanto, numa relação kármica existe a separação porque vocês vão ter que se separar para que aquela pessoa consiga ultrapassar a dificuldade que provocou a separação para finalmente quebrar o padrão e vocês poderem ficar juntos. Isto é o que acontece numa relação kármica. Portanto, a separação dá-se para que um dos dois consiga superar o padrão e, ao superar o padrão, quebrar o karma e a relação deixar de ser uma relação kármica. Portanto, é por isso que temos a fase da separação. E agora, muitos de vocês podem me dizer: Sónia, mas eu estou numa relação kármica. Estou nesta relação há 7 anos, 8 anos, 9 anos. Eu estou num sofrimento imenso. Eu já percebi qual é o padrão. Eu já tentei quebrar o padrão. Eu já expliquei à outra pessoa qual é o padrão. E a outra pessoa não quer quebrar o padrão. O que é que eu posso fazer? Há uma coisa que podem fazer. E eu agora vou testar os limites do YouTube relativamente ao que é que eles permitem que se faça com fogo aqui. Mas eu vou mostrar uma coisa que vocês podem fazer. Vocês vão agarrar numa caneta e vão agarrar num papel. Este papel é amarelo simplesmente porque era o que eu tinha à mão. Vocês podem fazer isto com um papel branco, vocês podem fazer isto com um papel à vossa escolha, uma cor à vossa escolha. Portanto, vamos lá aqui ver. Agarram na caneta e vão fazer o seguinte. Isto se vocês estiverem exaustos. E lembrem-se de uma coisa, eu estou a falar de relações amorosas, mas existem relações kármicas com mães, com pais, com amigos, com familiares, com tios, etc. E muitas vezes nós já entendemos, já tentámos explicar, já quisemos quebrar o padrão e a outra pessoa é que não quer quebrar. E nós ficamos a pensar: oh meu Deus, e agora na próxima vida eu tenho de viver isto outra vez? Não, não tem. Fazendo aquilo que eu vos vou dizer. Vocês podem decretar que da vossa parte o karma está liberto. Para isso necessitam uma folha de papel e uma caneta e vão escrever o seguinte. Vão escrever: eu vou fazer isto porque eu vou quebrar também um padrão que eu tenho com uma pessoa. Não vos vou dizer o nome completo da pessoa. Vocês vão escrever eu. E agora a seguir escrevem o vosso nome completo. Portanto, eu estou aqui a escrever o meu nome completo. Portanto, meu nome completo, no meu caso, Sónia Venstra, não é verdade? Eu, Sónia Venstra, declaro e decreto que da minha parte, todo o karma que eu tinha para limpar com, e escrevem o nome completo da pessoa, da outra pessoa, que eu não vos vou dizer aqui o nome da pessoa, que eu tinha para limpar com o, ficam a saber que é masculino, mas não vos vou dizer o nome completo desta pessoa. Portanto,
Eu, nome completo, declaro e decreto que da minha parte todo o karma que eu tinha para limpar com, e escrevem o nome completo da outra pessoa, está limpo e liberto. Ponto final. Decreto que a minha alma está liberta deste karma. Assim seja, assim será. Amém. Ok? Uma coisa muito simples. E depois vão fazer o quê? Vão agarrar em algo que seja forte. Neste caso, isto é barro. Eu uso sempre barro quando vou queimar alguma coisa. E aquilo que vocês vão fazer é, agarram nesta folha de papel, colocam nas vossas mãos e vocês vão se concentrar. Vão se concentrar, vão se focar e vão imaginar tudo à vossa volta, como se vocês estivessem envolvidos numa casca de ovo dourada. Uma casca de ovo dourada, protegida. E vão imaginar que aqui, à volta das vossas mãos, neste papel, está uma luz violeta de transmutação. Podem pensar em Saint-Germain, podem pensar na amada Kuan Yin, podem pensar no Arcanjo Miguel, mas imaginem uma luz de transmutação, de mudança. Imaginem essa luz à volta das vossas mãos. E o que vocês vão fazer é, vocês vão dizer, eu, Sónia Venstra, liberto todo o karma que tinha com, não vou dizer o nome da pessoa, pois tudo fiz da minha parte para limpar, fiz tudo aquilo que poderia ter feito, não tenho culpa que a outra pessoa não tivesse querido cumprir e que a outra pessoa não se quisesse libertar do karma. Eu fiz tudo e, portanto, eu declaro que estou liberta desse karma, porque tudo fiz. Assim seja, assim será. E vocês depois agarram nesta folha, agarraram num isqueiro, num fósforo. Vão pegar fogo, vão colocar aqui dentro do barro. E depois vão simplesmente lançar estas cinzas ao vento. Fazer a libertação e depois façam uma pequena meditação. Um agradecimento. Porque por vezes nós fazemos tudo, fizemos tudo, fizemos o que era possível fazer, tentámos, percebemos o obstáculo, tentámos passar por cima do obstáculo, tentámos explicar à outra pessoa, tentámos ensinar a outra pessoa e a outra pessoa, com a sua teimosia, continuou a não querer quebrar o padrão, continuou a não querer quebrar o karma. E nós não somos obrigados a ter que estar constantemente ligados a um karma só porque a outra pessoa não o quer quebrar. Nós temos o poder do eu sou, de nos podermos libertar do karma. E ao fazerem esta declaração, ao escreverem em papel,
ao invocar uma luz violeta de transmutação e queimar este papel e oferecer estas cinzas, vocês podem fazer essa libertação. É possível. Vocês não têm que continuar a sofrer se não quiserem continuar a ficar presos a um karma que não termina. Porque não se esqueçam que não são só relações amorosas. Há pessoas a viver estes karmas com mães, com pais, com filhos, com tios, com vizinhos. Não é só amoroso. E por vezes são anos e anos e anos de sofrimento, 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 e vocês já fizeram tudo, já tentaram tudo, já esgotaram tudo. Então libertem-se do karma. Libertem-se. E é curioso que isto ia ser mais virado para a explicação da separação e eu acabei por fazer aqui uma libertação de karma porque senti que fazia sentido neste vídeo, que havia necessidade. Mas lembrem-se, quando estão a queimar alguma coisa, utilizem barro, porque é muito mais seguro do que estarem a utilizar outras coisas. Eu estou a dizer isto, como vocês sabem, eu trabalho muito com rituais e muitas vezes as pessoas utilizam pratos e coisas assim para velas. Usem barro. O barro é do melhor que vocês podem usar. Usem barro. Barro é bom. Mas entrando agora noutra situação, nas relações kármicas as separações dão-se por isto, até que alguém aprenda o padrão, qual é o padrão a quebrar e o padrão ser finalmente quebrado. E é assim que termina uma relação kármica, depois de quebrar o padrão. O que é que acontece quando o padrão é quebrado? Das duas uma. Ou a situação fica completamente resolvida e vocês podem viver a vossa história de amor, ou então cada um de repente vai sentir um grande apreço e amizade pelo outro, mas o sentimento amoroso desaparece e vocês ficam em paz e podem até tornarem-se amigos e ficar amigos para o resto da vida, mas já não terem aquela loucura, aquela necessidade de viver o amor. Porque o amor era apenas para conseguirem quebrar o padrão e quando o padrão foi quebrado, o amor já não fazia mais parte. Por isso é que eu digo que é uma percentagem muito pequena de relações kármicas que fica junta. Numa relação de chama gêmea, há diferenças na fase da separação e, acima de tudo, é o seguinte. Na questão da alma, da chama gêmea, aquilo que nós temos é literalmente uma alma dividida em dois, que está no planeta com um objetivo. Há uma parte que vem primeiro, temos sempre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Volto a dizer que isto não quer dizer que seja uma relação de homem-mulher. Isto podem ser dois homens, podem ser duas mulheres. Isto não tem nada a ver com isso. Portanto, a comunidade LGBTQ, mais todas as outras letras que já foram acrescentadas, não estão a ser excluídos de forma alguma. Simplesmente estamos a falar de uma parte que tem mais o sagrado masculino e outra que tem mais o sagrado feminino, independentemente qual é o sexo ou o género de cada um. Portanto, aquilo que acontece é a mesma alma, dividida em duas partes. Há uma parte que vem sempre primeiro, antes da outra, com alguma diferença. Geralmente uma diferença no mínimo de 4 a 6 anos, sendo que o mais natural, geralmente estamos a falar de 9, 10 anos para cima, mas geralmente podem existir também com 4 a 6. Há muita gente que me pergunta, mas nós somos do mesmo ano, ou temos um ano de diferença. É muito difícil que isso seja uma chama gêmea, é mais possível ser uma kármica ou ser uma alma gêmea do que uma chama gêmea. A chama gêmea costuma ter diferença de idade. Agora, porquê que a chama gêmea é diferente? A chama gêmea, naquilo em que é igual, é na parte em que vocês, quando se conhecem, olham um para o outro, têm a ligação imediata, reconhecem-se, às vezes até se lembram das vossas vidas passadas, lembram-se de tudo o que estava lá para trás. Quando finalmente se beijam, é uma recordação e não um primeiro beijo.
Quando se envolvem sexualmente é maravilhoso, é mágico, é uma sensação que, como vocês nunca tiveram na vossa vida com mais ninguém. E, portanto, nisto é muito parecido com uma kármica. A nível de intensidade, a nível daquilo que vocês sentem, a nível daquela sensação de eu sempre conheci esta pessoa, é como se a conhecesse a minha vida inteira, eu reconheço o olhar desta pessoa, o beijo é espetacular, o sexo é espetacular, essa parte é igual. E é por isso que há tantas pessoas a viver relações kármicas convencidas que estão numa chama gêmea. No entanto, a separação dá-se por uma razão completamente diferente. No caso da relação kármica, a separação acontece porque existe um bloqueio, uma aprendizagem que já devia ter acontecido em vidas passadas e que não aconteceu. Foi aquilo que eu acabei de explicar. Numa chama gêmea, não. Numa chama gêmea, a fase da separação dá-se porque um dos dois, ou o sagrado masculino ou o sagrado feminino, precisa de evoluir ainda mais a nível espiritual e a separação dá-se devido a isso. E depois o que é que acontece? Geralmente um período de escolha em que a pessoa que precisa de evoluir ainda mais espiritualmente tem uma escolha para fazer. E a escolha é: eu vou aproveitar agora esta fase para evoluir mais a nível espiritual, para crescer mais a nível espiritual, ou para negar a minha espiritualidade? E essa é uma escolha que a pessoa tem de fazer e pode demorar algum tempo. Podemos estar a falar de semanas, mas podemos estar a falar de meses ou podemos estar a falar de anos. Mas, regra geral, a separação dá-se para que haja crescimento espiritual. Porque como há uma diferença de idades, como houve uma alma que veio muito antes da outra, não estão geralmente ao mesmo nível. Portanto, espiritualmente há uma que está mais evoluída e outra que está menos. Uma que tem mais consciência do que se está a passar e outra que não tem o mesmo nível de consciência. E geralmente esta que não tem o mesmo nível de consciência é a que faz a separação, é a que se afasta. E esta tem perfeita noção do que está a acontecer, tem perfeita noção que esta está a fugir porque faz parte das fases das chamas gêmeas, mas pouco ou nada pode fazer, porque esta parte aqui tem uma escolha para tomar. E a escolha é, vai fazer o quê? Afasta-se e vai aproveitar o afastamento para subir também, aprender mais, evoluir e chegar ao mesmo nível, ou vai aproveitar este afastamento para negar aquilo que tem a fazer, para negar a evolução espiritual, porque tudo numa relação de chama gêmea está ligado à espiritualidade e ao crescimento espiritual. É por isso que há a fase da separação, mas é dada uma escolha. Podes subir ou não. Podes tentar chegar aonde está a outra alma ou ir pelo outro caminho. Ir pelo outro caminho oposto até se for preciso. E como estamos a trabalhar na luz, tudo é uma questão de livre-arbítrio, portanto não podemos forçar a outra alma a tomar a decisão mais depressa. Geralmente aquilo que acontece nesta fase de separação é esta alma afasta-se, geralmente faz uma asneira ou outra, tem um comportamento mais imaturo, não evolui logo mais espiritualmente, esta fica aqui à espera, a desesperar um bocadinho às tantas, mas tem a paciência de esperar porque sabe que a outra há de voltar. A outra, entretanto, comete os seus erros, tem as suas imaturidades, etc., até que se apercebe que, espera lá, eu amo mesmo aquela pessoa, eu quero mesmo incondicionalmente ficar com aquela pessoa e para isso é obrigada a evoluir espiritualmente. E quando faz esta evolução espiritual, é aí que se dá a junção. Ou seja, a separação das relações kármicas tem a ver com o ultrapassar de um bloqueio ou de um obstáculo que vem de vidas passadas. A separação das chamas gêmeas tem a ver com a necessidade de evolução espiritual de uma das partes, por vezes até de ambas as partes, porque mesmo esta que está mais elevada não vai ficar aqui, mesmo esta que está mais elevada
pode escolher continuar a subir, continuar a elevar a vibração, e esta simplesmente vai ter que tentar subir e acompanhar também. Nós não estamos a falar de processos que são rápidos, estamos a falar de processos que levam algum tempo a fazer, meses, em alguns casos anos, até finalmente se conseguirem entender e estar na mesma vibração. Agora, aquilo que vocês têm que entender é que as separações das chamas gêmeas dão-se por uma questão espiritual, mas é preciso dar a escolha, é preciso tomar uma escolha. E, portanto, esta que sabe o que está a acontecer tem que permitir que esta faça a sua escolha. E a sua escolha é: eu vou querer evoluir, eu vou querer chegar ao mesmo nível, ou eu tenho medo, eu não percebo bem o que está a acontecer, eu agora até vou fazer coisas que não têm nada a ver, como por exemplo, de repente estarem virados para coisas imaturas, coisas que já nem têm a ver com a parte espiritual, nem têm a ver com aquela pessoa tão pouco, se calhar vão se envolver noutro relacionamento, se calhar vão ter ali algum tipo de atitude que não deveriam ter, fazer uma coisa que não deveriam fazer, mas eventualmente voltam. E para que a coisa funcione, tem que haver evolução espiritual, e essa é a grande diferença. A separação das chamas gêmeas dá-se para que haja uma evolução espiritual, porque nunca se esqueçam, as chamas gêmeas não estão aqui por acaso e não é uma relação fácil. As chamas gêmeas estão aqui com uma função, e essa função é de ensinar o amor incondicional, e para isso precisam de evoluir espiritualmente ambas as partes, até conseguirem entrar numa vibração de amor incondicional. E a partir daí passam a trabalhar em conjunto e vão ajudar a elevar toda a vibração e toda a consciência do planeta ao mesmo nível. Vão vibrar amor incondicional e vão ajudar outras pessoas a evoluir espiritualmente também. Portanto, as chamas gêmeas têm um propósito divino, não estão cá por acaso, não se encontram por acaso e só ficam juntas sem separação quando finalmente estiverem as duas ao mesmo nível, por escolha, não por obrigatoriedade, mas por escolha, quando estiverem a vibrar ao mesmo nível. E é aí que finalmente fazem a junção e começam a fazer o seu propósito. E é por isso que as separações são diferentes. Espero ter-me explicado bem e que tenham compreendido bem a diferença entre a separação de uns e a separação dos outros, porque são separações completamente diferentes. De um lado temos uma separação de uma relação kármica, porque bateram ali num obstáculo que já bateram várias vezes em várias vidas e é por isso que se separam, e onde reparar que a separação anda sempre à volta disso. Por outro lado, temos as chamas gêmeas que se separam porquê? Porque uma está aqui, a outra está aqui, a vibração não está igual e esta precisa de evoluir espiritualmente e antes de o fazer tem tendência para fugir e para fazer alguma asneira até finalmente entender que tem que voltar e fazer a sua evolução. Eu sei que isto não é uma explicação completa, que é preciso se calhar mais um vídeo, mas digam-me vocês o que é que vocês querem que eu explique mais. Se querem que eu entre mais dentro daquilo que são as escolhas, se querem que eu entre mais dentro da kármica, mais dentro da chama gêmea, sobre que tipo de escolhas é que são afinal, digam-me vocês que tipo de vídeo é que vos faz mais sentido a partir daqui. Eu vim pegar aqui no tema da separação e a determinada altura a quebrar até aqui um acordo kármico. Vamos ver até que ponto o YouTube acha piada a haver fogo num vídeo. Vamos experimentar e ver o que é que o algoritmo vai achar disto. Mas digam-me, por favor, quais são as vossas dúvidas,
o que é que vocês gostariam de saber mais e o que é que precisam de aprender mais sobre relações kármicas, almas gêmeas e chamas gêmeas. Digam-me e eu farei os vídeos para vocês. Já sabem que eu estou atenta aos comentários, estou atenta também àquilo que é dito durante as estreias, aquilo que vocês vão escrevendo, e é com base nisso que eu também vou fazendo os meus vídeos. Espero ter sido clara na diferença entre os dois tipos de separação e porque é que há separação de um lado e porque é que há separação do outro, e que vocês tenham compreendido que estas relações são muito parecidas e é por isso que é muito fácil confundir uma com a outra, mas a fase da separação é completamente diferente e o propósito também é completamente diferente. Porque a chama gêmea não está a ultrapassar um bloqueio para depois ficar tudo resolvido. A chama gêmea está a ultrapassar uma série de provas espirituais para depois chegar ao amor incondicional e começar a vibrar amor incondicional para o planeta e ajudar a elevar a vibração do planeta. É diferente. Uma relação kármica, estão mais a trabalhar para o eu, estão mais a trabalhar para vocês enquanto alma. Numa relação chama gêmea, vocês estão a trabalhar para o planeta, vocês estão a trabalhar para a humanidade, estão a trabalhar para uma vibração de amor para o planeta. É completamente diferente, mas são muito parecidas quando começam e são muito parecidas a nível da intensidade e a nível do sentimento. Portanto, eu entendo a confusão e entendo porque é que por vezes as pessoas pensam que estão numa, quando na realidade estão noutra. Bem, meus queridos, por hoje era isto que eu tinha para vos dizer sobre estes dois tipos de relacionamento. Digam-me as vossas dúvidas, escrevam os vossos comentários. Já sabem, se quiserem ajudar este canal, por favor, deixem um comentário, façam like, subscrevam, partilhem para que mais pessoas possam ter acesso. E, entretanto, digam-me que tipo de vídeo de escolher uma carta é que vocês querem que eu faça, que eu farei também. Meus queridos, por hoje era mesmo tudo isto que eu tinha para vos dizer. Quem quiser ter uma consulta comigo, basta enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que vai passando sempre aqui em baixo, ou enviar um e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, uma mensagem para o Instagram do Poder do Cosmos, o Facebook do Poder do Cosmos, o TikTok do Poder do Cosmos, e já sabem que temos o grupo Poder do Cosmos no Facebook e Poder do Cosmos, o Despertar, também no Facebook. Até lá, espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito, mas mesmo muito obrigada por me terem ouvido.